Olá, alunos! Eu sou a professora Clarissa. Hoje é dia de revisar literatura para o Enem. Se você está interessado, fica aqui comigo, curte nosso canal, compartilha com seus amigos e vamos lá! Começaremos agora a fazer uma breve linha do tempo do que aconteceu na nossa literatura brasileira. Essa linha do tempo é só meramente didática. É preciso saber que quando acaba um movimento e começa outro, não quer dizer que simplesmente acabou. É só para a gente saber mais ou menos o que aconteceu em cada período da nossa literatura. Nosso marco inicial aconteceu em 1500 e é por isso que ele é chamado de quinhentismo. O nosso primeiro documento redigido em solo brasileiro foi escrito por Pero Vaz de Caminha. É claro que aqui ainda não chamava Brasil, chamava Terra de Santa Cruz. E ele escreveu contando para Dom Manuel, que estava lá em Portugal, o que foi encontrado aqui no suposto descobrimento dessa terra. Ele falou sobre as mulheres nuas e sobre a beleza da nossa terra. Percebam que quando a gente falou do quinhentismo, aquilo foi chamado de literatura de formação e de informação também. Até porque o quinhentismo trazia informação para quem estava em Portugal. Nosso primeiro movimento escrito em terra nacional só foi acontecer em 1601, no Barroco. Nossa primeira obra foi escrita por Bento Teixeira e chamou Prosopopeia. O homem barroco vivia em conflito com Deus. Então, esse é um movimento literário que trata sobre antíteses, aqueles movimentos que o homem está confuso, ele não sabe se crê em Deus ou se crê em coisas terrenas. Um dos nomes muito importantes do Barroco é um cara chamado Gregório de Matos, que tem um apelido bem interessante, chamado o Boca do Inferno. Ele tem poesias tanto bastante religiosas, como bastante grosseiras, e é por isso que ele tem esse apelido. Além do Gregório de Matos, vale a pena também citar outro nome bastante importante, que é o padre Antônio Vieira. Embora ele tenha nascido em Portugal, ele viveu boa parte do tempo dele aqui no Brasil. Ele fazia o que a gente chama de sermões. Nomes importantes, Sermão da Sexagésima. Ele atraía o povo para falar dessas ideias de religiosidade e trazia o povo para mais perto da religião. Para combater essa dualidade do homem barroco, surge o arcadismo. O marco inicial foi de 1768, com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Esse movimento é marcado esse arcadismo é uma referência a um monte na Grécia chamado Arcádia. Um nome importante dessa época é o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu. Dirceu era o pseudônimo dele. Esses poetas gostavam muito de falar sobre pastoralismo. Outro termo importante para esse marco é falar de bucolismo, que é o cultivo da terra, é se fazer como se eles fossem pastores, cultivando a natureza. Também se falavam muitos termos latinos, como carpe diem, aproveite o dia, locus amoenos, como um lugar ameno, aura mediocritas, como, por exemplo, o ouro é medíocre, e cultivar algo simples, algo tranquilo. Em reação à simplicidade formal do texto Arcade, vem o movimento romântico, que busca ressaltar as emoções, influenciado ali pela Revolução Francesa que acontecia na França. O homem romântico é aquele exagerado. Vale pensar aqui que ele aconteceu como marco em 1836. O marco inicial é uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades. O exagero já vem no nome, de Gonçalves de Magalhães. Pense aqui nessa data, 1836. O Brasil já tinha declarado a sua independência de Portugal. Então a gente sai daqui, que era a nossa era colonial, e começa aqui o nosso período de independência. O nosso período nacionalista. Nosso romantismo vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase vai refletir esse movimento nacional e ela é chamada de indianista. Quem é o primeiro nome do nosso movimento indianista? José de Alencar. Ele traz nomes para ressaltar o índio. É uma ênfase meio curiosa, porque ressalta o índio como se fosse um herói quase militarizado, quase irreal.
A gente tem aqui Iracema, o Birajara, o Guarani. Vamos lembrar das Índias, a Índia ali com lábios de mel, um pouco exagerada, mas bem importante aqui. O nosso segundo momento, ele é chamado de ultrarromântico. Ultrarromântico, exagerado ao extremo. É aquele pessoal que queria morrer aos 21 anos com tuberculose. Queria viver nos cemitérios, tomando éter no cemitério, ficando ali ao lado de caveiras, no escuro, cultivando pessoas excessivamente brancas como se fossem mortas. Um exemplo muito importante aqui nesse momento ultrarromântico é o Álvares de Azevedo com Lira dos 20 anos. A terceira fase é chamada de condoreira, em referência à ave condor, que é uma ave que plana e representa a liberdade. O nome mais importante desse período é o Castro Alves e a poesia relevante Navio Negreiro, que fala sobre a dor dos escravos que eram trazidos para cá para trabalhos forçados. Para combater esses excessos de amor no texto, a gente tem uma reação muito importante, que é o realismo. A obra marcante e que marca também o início do período é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso maior ícone da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Se você vestibulando não leu, leia, é obra fundamental. Junto com o realismo, aparece, ao mesmo tempo, outro movimento chamado naturalismo. De diferente é só o fato de que o naturalismo ele é mais exposto. A dor humana, o sexo e tudo mais é mais degradante, é mais escancarado. Mas todos eles, ambos, têm como característica o fato de serem grosseiros, evidenciarem a dor humana. É diferente do romantismo, que mascarava, tudo era lindo, tudo era perfeito. No realismo e no naturalismo, não. A dor humana, a miséria, a pobreza, como somos de verdade, são nossas características, nossas evidências são trazidas aqui nessas obras. No naturalismo, o Marco é outra obra também fundamental para você vestibulando. Um Cortiço, de Aloysio Azevedo. Se você não leu, corra agora para ler. A partir do momento do naturalismo, nossas fronteiras entre o que acaba e o que começa ficam mais tênues. O parnasianismo aconteceu mais ou menos no mesmo período do naturalismo, e alguns dizem que é bem próximo, talvez até ele seria o naturalismo na poesia. Na verdade, ele é uma ideia de fazer uma poesia que seja a arte pela arte. A gente tem uma tríade parnasiana, Alberto Corrêa, Raimundo de Oliveira e Olavo Bilac, a tríade parnasiana. Eles fazem poemas sem nenhum sentimentalismo, é só o texto, a ideia de fazer como se fosse um ourives, colocando a poesia como se trabalhasse a palavra sem nenhum sentimento. Já o simbolismo tem esse S para a gente lembrar de sonho, subjetividade, retomando os ideais românticos, a ideia de símbolo, de sonho, de musicalidade também, por que não? Um nome importante aqui, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Depois do parnasianismo e do simbolismo, a gente tem um período de agitação cultural. A gente vai chamá-lo de pré-modernismo. Não é exatamente uma escola literária, mas a gente não pode deixar de caracterizá-lo, porque ainda não é modernismo, mas tem autores bastante importantes. A gente tem aqui, por exemplo, Monteiro Lobato, a gente tem Lima Barreto, a gente tem Graça Aranha, e um poeta como Augusto dos Anjos, que são todos eles de difícil classificação, porque tem alguma coisa regionalista, alguma coisa de moderna, mas ainda não podem ser caracterizados como modernistas. Enfim, chegamos ao nosso último movimento literário, que é o modernismo. Ele acontece como um marco inicial, algo bastante relevante. É a Semana de Arte Moderna de 22,
que aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Ela também foi dividida em 3 fases. A primeira fase aconteceu de 1922 até 1930 e foi chamada de fase heróica. Ela tem personagens como Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e foram eles que foram ali no Teatro Municipal reclamar contra o academicismo, foram brigar contra os parnasianos e foram lutar por uma linguagem moderna, jovem, inovadora. Na segunda fase, a gente tem uma fase já de consolidação. A gente tem a geração aqui de 1930 até 1945. Nomes importantes aqui. Drummond, escritores regionalistas como Raquel de Queiroz, com obras como O 15. A gente também tem Vidas Secas com Graciliano Ramos. E por fim, na última fase, uma fase mais intimista, mais fechada, poetas que trabalham, e escritores que trabalham com ideias mais epifânicas, mais ligadas à subjetividade. De 45 até um mistério. Tem gente que fala que ainda não acabou, tem gente que fala que até mais ou menos 1960, com a Tropicália. Nesse período aqui, a gente tem a Clarice Lispector, com obras fantásticas, entre elas A Hora da Estrela. A gente tem Guimarães Rosa, a gente tem, por exemplo, como poeta, João Cabral de Melo Neto, que é chamado de o poeta engenheiro, e por aí vai. Com isso, a gente termina a nossa linha do tempo. É bastante concisa, mas já é um ponto de partida para você se aprofundar nos seus estudos. Boa sorte vestibulando, curta e compartilhe o nosso vídeo e até a próxima!